é o nosso coração, é o principal, né? Como apoiar. Então, se você é diretor da escola, é esse o recado, diretora, esse é o recado que a gente quer ter para você, né? Qual que é o teu grande papel? Apoiar os profissionais da escola, né? Esse é o grande papel. Você está na DE, qual que é o teu grande papel? Apoiar a escola, né? Estar a serviço da escola, conseguir, na prática, ajudar a escola. E esse aqui é o recado de todo mundo da secretaria, apoiar as DEs. Então, vamos endereçar um pouquinho ponto a ponto, tá? No apoio pedagógico, esse slide, eu vou ficar um pouquinho mais, ele é muito importante. A gente, no primeiro semestre, colocou muita energia aqui, tá? Então, a gente lançou o aluno presente, né? Que mostra para vocês a frequência dos alunos. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Quando a escola, né, ela traz satisfação para o aluno, ela engaja o aluno, a tendência é que o aluno vá muito mais. Então, a gente vê nas escolas uma alta frequência. E em algumas escolas vê uma frequência muito mais baixa. Então, essas escolas a gente tem que apoiar mais, né? E mesmo, foi muito interessante isso, eu visitei várias escolas que algumas turmas tinham alta frequência e algumas turmas baixa frequência. Então você tinha lá, por exemplo, o 7º A, o 8º A com frequência 95% e o 7º B e o 8º B com 80% de frequência. Por quê? Então algumas coisas estavam acontecendo nessas turmas. E a gente viu o esforço da rede em cima da frequência escolar. Isso aqui é muito positivo, um aumento de frequência, né? Uma atenção, um carinho para entender, para atender as expectativas dos estudantes. Então isso aqui foi muito importante. Em abril, a gente colocou a primeira vez, né, a prova paulista. Qual foi a grande novidade, né? Mais disciplinas, né? Então a gente cobriu mais disciplinas e o resultado veio rápido para a rede. Então a gente teve a primeira prova em abril e depois a gente teve a segunda prova em junho. E eu queria dividir com vocês uma informação importante. Aqui, quando a prova de junho aconteceu, né, foi a segunda prova, a gente pensou assim, tá, a prova aconteceu, mais de 90% de adesão, os estudantes fizeram as provas, a gente estava preocupado, final do semestre, frequência caindo já final de junho, mas a prova foi alta. Mas a prova paulista é para apoiar as professoras e professores da rede. Será que a gente está ajudando? Será que a informação do que os alunos aprenderam está sendo útil? E aí a gente foi ver o painel de acesso de vocês. Será que os professores estão acessando, as escolas estão acessando? Inclusive foi um problema na primeira prova, que estava muito lento o painel da prova paulista, a gente melhorou a velocidade para a segunda prova, mas a gente teve, gente, 2 dias depois das provas, 3 milhões de acessos. Aluno não acessa. Só escola, só profissionais da educação, mais de 3 milhões de acessos à plataforma da prova paulista. Quer dizer, os professores estão consultando, isso a gente fica muito orgulhoso, muito satisfeito com esse resultado que a prova paulista veio ajudar e que o resultado interessa para a rede. Né? A gente procurou ser bem objetivo, não deixar muito complexo, né? A gente tem algumas melhores ainda para fazer com a prova, mas ela está consolidada, ela aconteceu, a gente vai ser a terceira aplicação agora em setembro, né? Então a gente está muito animado. Outro ponto que a gente também está super feliz de dividir com vocês, né? Foi o material digital, também com 3 milhões de downloads no material digital no primeiro semestre. 3 milhões de downloads. Então, os professores da rede, a gente está já com aproximadamente 70% dos professores da rede fazendo downloads do material digital. Gente, isso nos alegra muito. Tem muitas devolutivas com críticas coerentes, com sugestões coerentes, né? E a gente espera isso, a gente não vai acertar de primeira. Tá bom? Então, o material digital é para ajudar, para apoiar aqueles professores que
se interessam em ter já a sua aula, né, apoiada pelo material digital, que vai direto ao aluno, né, conversar com o aluno, e então tem bastante a melhorar no material. Eu mesmo olho, falo, olha, essa aula aqui estava confusa, essa aula aqui estava muito longa, essa aula aqui não precisava. Eu gosto de olhar o material digital, mas ele é um bom apoio, a gente tem recebido críticas, mas tem recebido sugestões, elogios, ele vai melhorando. A gente tem uma turma aqui, dentro da secretaria, são mais de 90 professores da rede construindo essas aulas. Então, inclusive, se você se interessar, fale com a sua diretoria de ensino, contribua com a gente vai melhorar essa contribuição. Se você quiser fazer parte desse time, escreva para a gente também no site da Seduc, tá bom? Para construir esse material digital. O total de aulas a serem construídas esse ano vai passar de 10 mil aulas. Ano que vem a gente deve lançar mais de 15 mil aulas. Então, tá aí o convite para você construir. A gente acredita muito no material digital e é uma das grandes entregas, talvez a principal nossa entrega para a rede, o material digital. Em junho, a gente teve o lançamento do Multiplica SP, né, para quem ia ser multiplicador. Então, tivemos a segunda aplicação da prova e um novo sistema de formação de professores que é colaborativo, colegas com colegas. Eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, mas ele foi lançado em junho. Então, essas são as principais entregas pedagógicas que a gente conseguiu no primeiro semestre. Tá bom? Dividindo aí com vocês, a gente se comprometeu a apoiar pedagogicamente, apoiar a aula, né? E a gente tem pilares importantes aqui para a aula. Bom, sobre a redução de documentos, papelada, burocracia, né? Então eu tinha colocado essa foto aqui para vocês, né? Na minha primeira fala, da diretora ali lotada de papel, tá? E a verdade, gente, é que a gente não avançou muito esse semestre. Não avançamos ainda, tá? Então a gente conseguiu uma simplificação no PDDE, uma melhora, que eram 8 possíveis contas, a gente simplificou, diminuiu para 3, né? Mas uma simplificação, mas foi pequena. Mas a gente está trabalhando agora em agosto, no máximo em setembro, a gente tem várias novidades. A gente quer facilitar principalmente os professores que preenchem vários documentos que a secretaria pede, né? O que fez na aula, o que deixou de fazer, plano pedagógico, PPP, horários na TPC, a gente pede muita burocracia, muita papelada, então a gente está repensando isso, simplificando bastante, né? E teremos novidades. Então, infelizmente, não batemos essa meta no primeiro semestre, vamos bater agora no começo do segundo semestre. Sobre esse assunto aqui também muito importante, né? O que a gente levantou, que a gente esperava também, né? As diretorias de ensino distantes das escolas, principalmente fiscalizadoras de escolas. A gente não queria isso. Como mudar, né? Então a gente fez um compromisso de fazer um processo seletivo para dirigentes. Então a gente fez esse processo, abriu esse processo em fevereiro, tá? Bem no início do semestre. Tivemos o PDL, mais ou menos 12 mil pessoas concluíram. Para os concluintes do PDL, a gente perguntou, você se interessa em ser dirigente? Você quer se inscrever para ser dirigente? A gente teve mais de 2.500 inscrições. 2.500 inscrições, ficamos super animados. E aí a gente foi fazendo um filtro nesse processo. Vimos o perfil, se teve prova, teve entrevista, teve histórico e teve referências. E eu queria chamar a atenção aqui para o histórico, tá? A gente se deu ao trabalho, principalmente para quem estava na escola, principalmente diretores de escola e supervisores, a gente olhou qual o período que aquele diretor ficou naquela escola, qual o período daquele supervisor que supervisionava aquelas escolas, olhou a evolução do IDEB e do SARESP. E isso contou muito para a seleção. Então, se você participou, né, isso e não entendeu exatamente por que você não evoluiu, pode ser isso. Quando a gente olhou os números da sua escola, a gente deu preferência, deu peso, pontos para quem evoluiu no SAEB e no SARESP durante o seu período
de atuação numa determinada escola ou supervisor grupos de escolas. E assim fomos filtrando, e por último foram as referências. Então a gente ligava para pessoas que trabalharam, né, foi a última etapa, que trabalharam perto daquele diretor, daquele supervisor, e colocamos 50 dos 91 atual diretorias de ensino, a gente manteve 39 e renovamos 52 diretorias de ensino com novos profissionais selecionados, todos com foco no pedagógico e no apoio à escola, com perfil que a gente entendeu de coração que a pessoa queria apoiar a escola, queria ser um gestor pedagógico que quer realmente tornar a aprendizagem mais forte, as aulas interessantes, apoiar os professores a darem aulas melhores, né? Então a gente fez essa mudança foi concluída em abril, né? Então a gente está super orgulhoso de ter feito esse trabalho, né, com as diretorias de ensino, e esses dirigentes novos estão agora se apropriando, né, das DEs e colocando elas mais a serviço da escola, menos fiscalizadoras da escola. Próximo assunto. Esse assunto aqui também é muito, muito importante, a gente conversou muito sobre isso, né, sobre o ensino médio. Então a gente tem agora 3 possibilidades de escolha, que se iniciam agora, em agosto, e vão até 14 de setembro para os... É 14? 15 de setembro para os estudantes escolherem, tá? Então, essas são as possibilidades. A gente enxugou, tá? E eu vou explicar por que a gente enxugou, para poder apoiar melhor. Um cardápio, imagina se você vai num restaurante, tem um cardápio gigante, é difícil fazer cada prato bem feito. Quando você tem menos opções, a gente se dedica melhor a cada uma delas. Então, esse é o grande objetivo nosso, tá bom? Então, você tem o itinerário de linguagens e ciências humanas, o itinerário de matemática e ciências da natureza, né? E o itinerário da educação profissional que a gente está ampliando e executando com professores nossos, tá? A gente não vai chamar novos parceiros, é toda a execução agora da SEDUC, tá? Então, o que a gente fez, o que foi por trás? A gente entendeu que tanto professores quanto alunos, os professores e professoras, óbvio, estão preocupados com o mais importante, que são os alunos, é a questão do Enem, do vestibular. Então, a gente levou isso em consideração, né? Porque os itinerários acabaram deixando uma carga muito baixa, né, no Enem, no vestibular. E esqueci como dá para falar essa palavra, esqueceram ou não priorizaram. Então, a gente está levando isso em consideração. E também itinerários que levem não só o interesse, mas o futuro profissional do estudante. Então, isso aqui é muito importante. A gente pensou em disciplinas que vão ser úteis para o futuro profissional do estudante. Isso foi muito importante, tá? E então, a gente está construindo a grade do ano que vem, né? As disciplinas já estão definidas, está no próximo slide, mas o que é importante? Todas as disciplinas terão material digital disponíveis. Então, essa é a grande promessa para o ano que vem. Então, em 2024, quando você entrar em sala de aula, qualquer disciplina que você pegue, menos as eletivas, que as eletivas continuam, claro, né, são maravilhosas, mas tirando as eletivas, você vai ter material digital e formação para te ajudar. Então, vamos agora mostrar como fica o ano que vem, né? E um pouquinho como fica também esse segundo semestre, mas vamos primeiro mostrar como fica o ano que vem. Então, a gente tem novidades nas disciplinas dos itinerários globais, que valem tanto para linguagens e humanas, quanto para matemática e ciência da natureza. Então, todos os alunos, né, que escolherem ou por matemática e naturais, ou linguagens e ciências humanas, terão projeto de vida, continua, né? A gente está apoiando o projeto de vida, uma excelente disciplina. Educação financeira entra no que vem, tá? Então, é uma disciplina importantíssima. Renato, para que essa disciplina? O que tem em educação financeira? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como o estudante vai mexer com dinheiro, como o estudante vai se enriquecer.
Isso é importante, como ele vai sair das dívidas, como ele vai ajudar a família a sair das dívidas. Então, essa é a disciplina, mexer com o dinheiro, o caminho do enriquecimento, né, o caminho da autonomia financeira. Então, isso é o que se aprende aqui. Aceleração para o vestibular. Então, isso fica no ano que vem. Vai ter também esse ano, eu já vou falar, mas para o ano que vem entra a disciplina, tá? Dentro da grade, e redação e leitura também entra para todos. Para quem escolhe linguagens e ciências humanas, o que tem? Né? Então a gente vai ter liderança. O que tem em liderança? Tem como liderar, como dar o exemplo, como conversar, ter empatia, como dar uma devolutiva, um feedback para as pessoas, como eu chamo pessoas para um projeto, como eu chamo pessoas para trabalhar comigo, como eu trabalho em grupo. Isso é muito útil para a vida profissional do estudante. Então, liderança. Oratória. O que vai ter em oratória? Como falar em público, como preparar uma apresentação, como preparar minha fala, como dar exemplos, como concluir, como concatenar as ideias da minha fala. Falar, saber se comunicar, não só majoritariamente a fala, mas tem outros meios também, né? É muito importante para a vida profissional do estudante. Então a gente vai dar ênfase na oratória. Geopolítica, né? Uma disciplina que tem muito conteúdo que cai no Enem, no vestibular, de história e de geografia, e é interessante para o estudante, para ele entender onde ele está. Mídias digitais, um assunto importantíssimo. Como lidar com as mídias digitais? Como não entrar em depressão com as mídias digitais? Como deixar de ser manipulado pelas mídias digitais e usá-las ao meu favor? Então, essa é uma disciplina muito importante. E filosofia e sociedade moderna. Entender esse mundo que a gente está hoje, entender como a nossa sociedade chegou até aqui, para onde ela vai e como a gente pode influenciar ela. Então, a gente selecionou 5 disciplinas para colocar na grade. Enxugamos. Ficou muita coisa de fora? Ficou muita coisa de fora? Ficou muita coisa de fora? Ficou. Ficou bastante coisa de fora. Interessante? Sim, mas a gente fez essa opção. A gente fez essa opção por privilegiar disciplinas importantes para o futuro do estudante e que conversem também com o vestibular e com o Enem. Então a gente colocou isso, né, para o curso de Linguagens e Ciências Humanas. A gente tentou deixar o mais interessante possível, com apoio. Então, um professor fala assim, Renato, antes, se eu pegava um itinerário, eu tinha pouco apoio. Eu não tinha como dar essa aula. Agora você vai ter material digital, aula, para todas essas, e formação específica para todas essas. Então, por exemplo, oratório, professor de língua portuguesa vai poder pegar essa aula. Né? E ele vai ter material digital à disposição dele, aula a aula, e formação aula a aula, para apoiá-lo nas aulas de oratória. Ele nunca deu aula de oratória, mas a gente vai apoiar, por isso enxugou, aí eu consigo apoiar, são só 5 disciplinas, tá bom? Vamos agora para matemática e ciência da natureza. Então, se o estudante tiver uma aptidão para linguagens humanas, ele escolhe aqui liderança, oratória, geopolítica, e ele fica claro para o estudante o que tem para ele aqui. Está claro para ele, ele vai focar nas habilidades de linguagens e ciências humanas. Se ele escolhe matemática e ciências da natureza, fica claro o que tem. Então, tem tecnologia e programação. Então, ele vai aprender a programar, a ser um programador, a fazer site, a fazer aplicativo, a fazer games, né? Aprender a trabalhar como um programador. Tá? Ele vai ter aulas de robótica, montagem de robôs, industriais, todos os tipos de robôs. Vai ter química aplicada, então ele vai se aprofundar na química, e isso também vai ajudá-lo no Enem, no vestibular. Ele vai ter biotecnologia, que aprofunda na biologia, que vai ajudar no vestibular, também no Enem. A robótica tem bastante física também, tá? E empreendedorismo. A gente vê os jovens querendo empreender. Então aqui ele vai, se ele for abrir o negócio dele, ele vai aprender custos, receitas, lucro, aonde abrir, como vender mais, como pagar o aluguel, como contratar funcionários, impostos.
tudo isso vai ter aqui em empreendedorismo. Que tipos de impostos eu vou pagar? Eu vou contratar funcionários CLT, eu vou contratar funcionários PJ, eu vou ter o regime do Simples, vou ter o regime de uma micro e pequena empresa, lucro presumido, qual tipo de imposto eu vou ter. Então, isso é muito importante para a vida do estudante, se ele quer empreender, né? Na liderança tem o empreendedorismo também, mas é mais voltado ao empreendedorismo humano. E aqui o empreendedorismo ele é mais recheado de matemática. Então, esse é o pacote do ensino médio, né? Saiu nos últimos dias já na mídia, né? Então, a gente queria explicar como fica a segunda série e a terceira série do ensino médio paulista a partir do ano que vem. Então, esse é um compromisso importante. E com isso, a gente pretende diminuir uma grande dor que a gente encontra nas escolas conversando com os estudantes. Tá? Então, fica mais claro, o estudante tem a escolha dele, fica profundo, com conteúdo relevante para a vida do estudante profissional, para o vestibular, tá bom? Então, esse é o plano. E concurso público, né? Então, são 15 mil vagas, conseguimos fazer, né? Conseguimos autorização, Tarcísio, com esse super apoio dele, com o governo, então, a Fazenda, né? Então, são 15 mil vagas, a prova é agora, dia 6 de agosto, tá? Para os inscritos, né? Então, 6 de agosto, agora domingo, né? Então, boa prova aos candidatos. E, muito importante, já estamos contando com vocês, né? Para o início como efetivos, já em janeiro de 2024. Então, já no ano que vem, vocês entram como efetivos. Então, os temporários aí têm essa grande oportunidade. Queremos fazer outro concurso no ano que vem, tomar aqui com a mesma quantidade de vagas, né? O nosso déficit de vagas é muito grande, é de cerca de 80 mil vagas, tá? Então, resolvemos 15 mil agora, ano que vem tem tudo para resolvermos também 15 mil, tá? Mas temos a grande prova dia 6 de agosto, os resultados saem no mês de novembro, as atribuições em dezembro e já iniciando as aulas como efetivos em janeiro de 24, com muita alegria a gente conseguiu essa meta aqui, que era uma dor da rede. Bom, então falei um pouquinho do primeiro semestre, o que a gente fez, né? Então a gente fez o material digital, a prova, a frequência, o concurso e lançamos o ensino médio do ano que vem. Para o segundo semestre, a gente também tem novidades, tá? Então eu queria falar, deixa eu só dar um tempinho, vou só tomar um golinho de água aqui. Obrigado, gente. Temos novidades para o segundo semestre. Renato, caramba, né? Tem bastante coisa realmente no primeiro semestre, mas o que vai acontecer agora? Tem novidades para o segundo semestre? Então, a grande novidade é a introdução das plataformas digitais. Tá? Então, essa vai ser a grande novidade para o segundo semestre. Então, a gente está lançando durante o segundo semestre, algumas já entraram, outras vão entrar agora em agosto, outras em setembro, e a gente vai lançando devagar, algumas a gente vai lançar pequenas, antes de abrir para todos, outras a gente vai abrir para todos, mas vocês vão notar, diretores, diretoras, professores, gestão da escola, DEs, né, que a gente vai ser o semestre da introdução das plataformas digitais. Tá? Então a gente espera conseguir fazer isso com eficiência, isso com jeito, com carinho, apoiando todo mundo, para que haja engajamento, tá bom? Então a gente vai ter a plataforma de leitura, que vai entrar em agosto, tá? A gente escolheu quase 100 livros, que são os livros mais legais que a gente encontrou. Tá? Então tem livros infantos juvenis, autoajuda, filosofia, empreendedorismo, história, romances. Tem o que a gente encontrou de maior interesse dos estudantes, o que mais tem os livros que as livrarias mais vendem. Fizemos uma negociação, estamos pagando assim centavos por livros. E compramos os direitos para livros digitais para todos os alunos
da rede a gente está começando com fundamental nos finais e médio. Tá? Então, se você está na rede, você é um aluno dos anos finais ou do médio, você pode agora ter a sua livraria. Você entra na plataforma e você pode ler vários livros estão lá. E a gente vai apoiar, ajudar, incentivar a leitura. Não só das obras clássicas, mas dos livros interessantes. Tá? Então essa é uma plataforma que chega e a gente está muito animado com a plataforma de leitura. Então, professores de língua portuguesa, né, fiquem animados que a gente depois vai aprofundar, mas é uma plataforma que vai chegar agora em agosto. Tá? A gente vai aprofundar ela para vocês. A plataforma de redação a gente lançou em 4Ds, né, no mês de maio, e testamos ela em maio e junho, fizemos as melhorias, ficamos muito satisfeitos e agora estamos lançando a partir de já para toda a rede, a redação online, né, que a redação SP, que tem um site, os alunos fazem a redação, a inteligência artificial ajuda o aluno a corrigir a parte gramatical, e fica muito mais fácil para o professor de língua portuguesa corrigir a lógica, a argumentação do professor. Como que está em tempo? 28, tá. Temos também, chegando, uma plataforma de matemática, deve entrar no final de agosto, começo de setembro, para os professores de matemática. Para as disciplinas de tecnologia, temos também, em agosto, entrando uma plataforma de programação para você usar nas aulas de tecnologia. Então, se você tem aulas de tecnologia e falar, caramba, a secretaria falou para dar aula de tecnologia, mas o que eu dou? Eu não sei programar. Eu não entendo tanto assim de tecnologia. Como que eu vou dar? Eu dei 1, 2, 3, 4, 5 aulas, e agora? Então, a gente está aqui para te ajudar com a plataforma de programação para uso nas aulas de tecnologia. Vocês vão adorar. Também durante o mês de agosto a gente vai lançar. Temos também preparação para o vestibular, né? Também temos essa plataforma. O aluno se loga nesse link, tá? Prepara SP. Tá bom? Ele faz o login com o número dele e ele pode usar, e tem muito conteúdo focado em vestibular, focado em Enem. E temos a plataforma também que a gente deve lançar, estamos fazendo os últimos ajustes, tarefas de casa entre agosto e setembro, aí para todos os professores da rede. Tá? Então, você tem um material digital, certo? 70% dos professores já estão usando. Você vai dar suas aulas. Quando você terminou a sua aula, isso aqui é muito importante, você terminou a sua aula, você tem essa opção, você vai lá no diário de classe e clica, eu dei a aula 18, eu dei a aula 25, de história, de filosofia. Se você usou o nosso material digital, usou a aula 25 de filosofia, você clica, usei, dentro do diário, e a lição de casa daquela aula já vai para o seu estudante, a tarefa de casa. E a gente consegue te ajudar tanto elaborando a lição de casa para você, você pode editar, você pode colocar mais, você pode mudar, mas se você quiser usar a nossa, é super bem-vindo, é para isso que a gente quer te ajudar. Então tem a tarefa de casa, e o teu estudante faz a tarefa, a gente vê se ele fez, se ele não fez e se ele acertou. Então a gente tem as tarefas de casa, é outra plataforma, tá bom? Então essas são as plataformas para o segundo semestre, né? Então a gente está focando na língua portuguesa, na matemática, na tecnologia, no vestibular e com as tarefas de casa para todos os professores de todas as disciplinas da FGB, tá bom? Então eu sou de História, Geografia, Química, Física, Biologia, eu já vou poder usar, a gente também deve lançar, como eu falei, em agosto, no máximo em setembro, as tarefas de casa, né? Você pode usar, e toda aula que você der no material digital, você clica e os estudantes recebem a tarefa de casa. E a gente consegue ver se eles estão fazendo, principalmente você, né? Vai conseguir ver se eles estão fazendo a tarefa, se eles não estão, se eles estão acertando, se eles não estão acertando. Tá bom? Então, o segundo semestre é um semestre das plataformas. Outra novidade, temos aqui 4 novidades para o segundo semestre, tá bom? Que eu vou falar delas rapidamente. Primeira é o Provão Paulista, que a gente lançou no comecinho de julho, e eu não tive a oportunidade de falar com vocês do Provão Paulista. Renato, entendi a prova paulista. O que é o Provão Paulista? Qual que é a diferença? Ele tem 2 diferenças principais.
Duas. Primeiro, não é a gente que aplica. É uma entidade de fora. No caso, a VUNESP ganhou o contrato, né? Então, a VUNESP, que aplica o SARESP, ela vai aplicar o Provão Paulista. Então, sempre tem um fiscal de prova. Então, essa é uma diferença. A prova paulista não tem fiscal de prova, ela é uma prova para apoio, né? E o Provão é uma avaliação externa com fiscal de prova. E a segunda diferença é que se o aluno do terceiro ano for bem, ele pode entrar, ele pode não, ele vai entrar na USP, na Unicamp, na Unesp, na Univesp e nas FATECs. Renato, o curso mais difícil qual que é? Ah, é o mais concorrido do estado de São Paulo. É, se eu não me engano, medicina na USP. Tem vaga lá para os nossos estudantes? Tem. Tem vaga lá para os nossos estudantes. Quantas vagas? 14%, no caso da USP. Varia um pouquinho, varia de 10% a 15%. O caso das FATECs é um pouco mais, tá? Mas varia, no caso da USP, é 14%. De todos os cursos são para os nossos alunos. Medicina, engenharia, arquitetura, direito, economia. Renato, eu tenho um aluno que está super interessado em entrar em economia na Unicamp. Tem. Um aluno super interessado em entrar na administração na Unesp, no campus tal. Tem. Todos os cursos que essas 5 instituições oferecem tem vaga garantida para o nosso estudante. Então ele faz a prova, em novembro agora, a data inclusive já tem, né? Ele faz a prova, foi bem, entrou. Sem Enem, sem vestibular. O provão direto, conectando a escola estadual às universidades e instituições estaduais de ensino. Tá bom? Então a gente está muito satisfeito. Renato, e o aluno do segundo ano? Faz provão? Faz. E o que ele faz com a nota? Ele guarda. O aluno do segunda série do médio, ele faz a prova, guarda essa nota. Junto com a nota da prova do terceiro, a média das duas vai colocar ele na USP, na Unicamp, na Unesp, na Univesp e nas FATECs. Tá bom? Então, é seriado. Renato, mas peraí, o aluno da primeira série também faz o provão, também guarda a nota dele. Então, já pode começar a estudar. Você pode falar isso para o seu aluno da primeira série, né? Olha, tua vaga na USP, comece a trabalhar agora, tua vaga na Unesp, comece a trabalhar agora, né? Você não quer ser médico, você não quer ser enfermeiro, você não quer ser advogado, tá aqui a tua chance, né? É só vagas para a nossa rede. Então, o aluno do primeiro ano faz o provão em novembro, guarda a nota, faz o provão no segundo, guarda a nota, faz no terceiro, a média das 3, ele está dentro da universidade estadual, top de linha, que é o grande orgulho do nosso estado, né? Instituições maravilhosas que a gente tem, direto, somente vagas para escola estadual, tá? Somente vagas para escola estadual, sem Enem, sem vestibular. Então, essa é uma grande novidade que vem para o segundo semestre, tá bom? Temos o Multiplica SP. Então, agora, para os professores que querem ser cursistas, trocar ideias, trocar jeitos de dar aula, sugestões, dúvidas, medos, soluções, né? Você tem até o dia 18 para se inscrever e no comecinho de setembro a gente vai começar o Multiplica SP, a primeira turma, tá? São cerca de 10 mil vagas, não é tanta vaga assim. Então, se inscreva, tá bom? Porque vai faltar vaga, não deixe para a última hora. A ordem das inscrições vai ser, quem se inscreve vai ser por ordem, né? Então, não deixe para a última hora para fazer sua inscrição. Então, se você é de geografia, se você é de história, se você é de química, você quer interagir com outros professores, você quer conhecê-los, e você pode usar o horário da ATPC, da APD, para isso. O Multiplica não vai aumentar a sua carga. Nem 1 minuto a gente vai aumentar a sua carga. Você troca, você está no Multiplica, você está cumprindo a sua carga de ATPC. Tá bom? Então, qual que é a vantagem? Você vai estar no Zoom, no Meet, né, conversando com um multiplicador da sua disciplina, uma pessoa que a gente treinou para isso, e colegas, discutindo as dificuldades do dia a dia em sala de aula. Interagindo, trocando informações. O grande apoio que a gente pode dar é ajudar a troca
né, entre vocês, um professor ajudar, o professor que está no chão da escola, o professor que sente a dificuldade, essa é a pessoa que vai conseguir, com essa troca, né, é o grande jeito de se ajudar. Então isso aqui é muito importante, tá bom? Então multiplica, só temos aproximadamente 10 mil vagas, são mais de 150 mil professores, né? Então não deixem até o dia 18 para se inscrever, tá bom? E Educa Juntos é uma grande novidade, a gente está produzindo os materiais para os anos iniciais. Então a gente está produzindo para todos os municípios, né? Vai imprimir e vai entregar tanto para a nossa rede estadual, que tem 20% aproximadamente dos alunos de F1, quanto para os alunos de F1 dos municípios, então é o apoio. E também temos, no segundo semestre, uma maior quantidade de material digital à disposição dos professores. Então a gente está melhorando o material, vamos chegar a 10 mil aulas, vamos colocar os anos iniciais agora, que foi muito pedido, né? Tanto digital quanto impresso, para os anos iniciais, é muito importante o material impresso, tá bom? Então, já está disponível para vocês todo o terceiro bimestre, é só entrar no diário de classe, você vai ver as aulas lá, espero que vocês gostem, a gente se matou aqui, né, essas 90 pessoas com mais apoio, com revisores, etc., a gente se matou para fazer boas aulas para vocês, tá bom? Melhores que a do segundo bimestre. Espero que vocês gostem, espero que vocês usem. E esse é algo que veio para ficar, o material digital, tá? Então a gente quer sempre melhorar e o nosso objetivo é que daqui a algum tempo vocês falem de coração, Renata, esse material digital é top, é muito legal, é excelente, tá bom? Então, essas são as novidades do segundo semestre. E vamos para o último assunto, né? O bônus. Então, falamos do primeiro semestre, falamos do segundo semestre e agora o bônus. Então, vamos falar um pouquinho do bônus. Vamos começar pelo bônus de 2022, né? Com o pagamento esse ano. Então, a gente tem em orçamento 468 milhões para 180 mil servidores. Até um salário para quem atingiu 100% da meta. E o pagamento entre os meses de setembro, parte em setembro, parte em outubro. Tá? Então a Fazenda está no planejamento, né, para ser pago em setembro e em outubro. Então, para quem ele é baseado no Saresp, tá? Ele é baseado no Saresp, ele é até um salário, né, e ele vai ser pago em setembro e outubro sobre o resultado da meta do Saresp do ano passado. Tá bom? Então, esse é sobre o bônus de exercício de 2022. Agora, o grande assunto que eu queria trazer para vocês é sobre o bônus de 2023. Como que a gente vai pagar sobre o resultado desse ano? Tem novidades? O que muda? Então, a gente tem novidades. A gente tem, principalmente, melhorias. Tá? A gente tem importantes melhorias que a gente queria dividir com vocês. Primeiro, o bônus ele vai ser baseado no SAEB, na prova nacional, tá bom? Na prova nacional, não no Saresp ou no Provão Paulista. Ele vai ser baseado no SAEB, tá? Então essa foi a decisão que a gente tomou. Então o foco do bônus de 23 vai ser no SAEB, tá? Então o resultado do SAEB é o que conta. E agora vem a grande novidade, tá? A gente vai dar para cada escola 2 metas. A meta ouro e a meta diamante, tá? Se a escola bater a meta ouro, um salário para todo mundo da escola. Pode colocar a câmera em mim aqui, por favor? Obrigado. Então, é o seguinte, se a escola bater a meta ouro, um salário para todo mundo da escola. Se a escola bater a meta diamante, que é um crescimento um pouquinho maior, 2 salários para todo mundo da escola. Então tem 2 metas. Bateu a meta ouro, um salário para todos
Todo mundo ganha da escola um salário. Bateu a meta diamante, 2 salários. Renato, como que você calculou a meta ouro e a meta diamante? Então, isso que eu vou explicar para vocês. A gente colocou uma meta base. A meta ouro é uma melhora de 4 décimos. E a meta diamante é uma melhora de 8 décimos. Pera, Renato. Mas aí não é justo. A minha escola é diferente da dele. A minha escola é mais difícil. Ou já cresci muito, crescer 0,8 agora é muito difícil. Então, o 0,4 e o 0,8 são a média. E aí a gente ajustou para cada escola e já está ajustado. Então eu vou vir aqui. A meta ouro, se a escola... Pode agora colocar na 1, por favor. Se a escola já tem um resultado com muita qualidade, ou é muito desafiadora, por exemplo, tem muito pesado o ensino médio noturno, ou fica num lugar muito vulnerável, né, com os indicadores socioeconômicos, ou uma escola muito grande, que é muito mais difícil de fazer aumentar o SAEB, numa escola muito grande, que tem vários ciclos. Pode ser que a tua meta ouro seja subir só 0,1. E a tua meta diamante, só 0,3. Então, cada escola tem a sua meta. Na média, é 0,4, 0,8. Mas, para cada escola, a gente ajustou. Algumas é 0,1, 0,2, 0,3, 0,35. Tá bom? Então, cada escola tem a sua meta. Então, eu vou passar aqui alguns slides só para chegar. Já volto aqui. Aqui. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vocês já podem consultar. Tá bom? Então, eu queria explicar isso aqui com um detalhe. Então, cada escola vê a meta da escola. Você não pode consultar a escola do colega. Só se você tiver a senha do diretor da outra escola, né? Então, cada escola tem acesso à sua meta, ao seu SAEB, tá? E ao seu IDEB, né? Cada escola tem acesso à sua meta e a DE tem acesso às suas escolas, tá bom? Então, aqui tem um exemplo na tela, né? Que eu queria pontuar. Tá? Então, eu peguei aqui uma escola exemplo, tá? Que os anos finais dela, ela não tem anos iniciais, olhem bem aí, né? Ela não tem anos iniciais, não disponível. Os anos finais dela, o IDEB é alto, 5,7, né? E o médio também é alto, 5, tá bom? O IDEB ajustado, ponderado por os alunos, é 5,32. Tá? 5,32. Então, essa escola está nessa situação hoje. O IDEB ajustado dela, dos anos finais e ensino médio, 5,32. A gente estudou essa escola. A gente estudou a escola, tá? E a gente colocou 0,3 de meta ouro para ela. Se ela subir de 5,32 para 5,62, ela bateu a meta ouro. Então, não é 0,4, ela está melhor que a média, então ela tem que subir só 0,3. E a meta diamante não tem que subir 0,8, tem que subir 0,55 para ela bater a meta diamante. Então ela tem que ir no ponderado para 5,87, tá bom? Então todas as escolas podem consultar, podem e devem, né? Entrando no site aqui, tá? No site da Secretaria, Recursos Humanos, Bonificação por Resultados, /metas, tá? Tá fácil de achar o endereço no nosso site. Você já pode consultar, certo, Michel? Já pode consultar o teu IDEB ajustado, a tua meta ouro e a tua meta diamante, tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, a gente estava aqui, tá? Então, as metas foram ajustadas a cada escola, considerando fatores como ciclo, quantidade de ciclos, quanto mais ciclos, mais difícil, e ponderando, vulnerabilidade social, né, vulnerabilidade da escola, quantidade de alunos e alguns outros critérios, o próprio IDEB. Então, escolas que têm alto IDEB, a gente obviamente pede para crescer menos, é muito difícil. Né? Uma escola que tem IDEB 6, crescer 0,8 é muito difícil. Né? Então, a gente considerou isso e baixou a meta das escolas que já têm bom IDEB, não precisa subir tanto. Tá? Outros fatores também, como quantidade de alunos noturno, a gente considerou.
tá bom? O histórico da escola, evolução. Então a gente realmente olhou escola por escola para passar a meta ouro e a meta diamante, tá bom? Lembrando que é uma única meta, então esse é o próximo slide. Tá? É uma única meta, ouro e diamante, para toda a escola, tá? Então, todos os servidores da escola compartilham a mesma meta e recebem 1 ou 2 salários, tá bom? Ou nenhum, se não bater a meta ouro, né? Se o servidor atuar em mais de uma escola, isso acontece com professores, né? A remuneração será com base nos resultados de cada escola na proporção da carga horária. Tá bom? Então, se eu dou em 2 escolas, 50%, 50%, uma bateu a ouro e a outra bateu a diamante, então vou receber 1,5 salário, tá bom? Então, vou receber 1,5 salário. E tem 2 pontos importantes aqui que eu queria considerar. Gatilhos para o pagamento do bônus. O que quer dizer isso? Se você não conseguir, que a escola não atingir essas 2 condições, não tem direito ao bônus. Então, isso é muito importante avisar, tá bom? O primeiro é a frequência dos alunos. Então, essa frequência, né, é muito importante. Então, a gente tem que atingir 80% de frequência, tá, em média, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. A gente não vai considerar dezembro. A gente sabe que dezembro é o mês mais desafiador. Então, agosto, setembro, outubro e novembro, a média da frequência tem que ser acima de 80%. Se a escola não bater, tá? Se a escola não bater, ela não tem direito ao bônus, mesmo que o IDEB dela atinja. Tá? Então isso é muito importante. Frequência escolar é algo super importante, por isso que existe, né, o nosso painel, o cuidado todo que a gente faz com o aluno presente, tá bom? Então a gente quer 80% de frequência. Para o noturno, a gente está considerando, está aqui pequenininho no slide, não sei se vocês conseguem ver, mostra só o slide, por favor, né? Então, o período de apuração é de 1º de agosto a 30 de novembro, e para o noturno, o piso será de 75%. Tá? Escolas que possuam os 2 períodos, a meta será ponderada pela quantidade de alunos de cada período. Então, para os alunos de noturno, a gente olhou o histórico, então 75% de frequência para você ter o gatilho, tá bom? Essa é a primeira condição. Então, fiquem de olho na frequência média, tá? Vamos jogar a frequência agora para cima em agosto, né? Para que todos tenham mais de 80%, para se a frequência baixar um pouquinho lá na frente, você conseguir uma frequência média acima de 80%. E o outro gatilho, a outra condição é 80% de participação no SAEB de 2023, que vai ser entre o final de outubro e dia 23 de outubro, se eu não me engano, começa o SAEB, a data oficial do MEC, e vai até o dia mais ou menos 20 de novembro. Então é quase um mês de aplicação do SAEB, tá? Tem o dia da sua escola certinho, mas precisa de 80% de aplicação, de alunos fazendo a prova. Então essas são as condicionantes, tá? Para o bônus. E aqui a gente volta àquele exemplo que eu dei, né? E aqui você vê a meta do índice de frequência. Se a escola não tem noturno, a meta é 80 e a taxa de participação no SAEB é 80. Como essa escola tem noturno, ela tem um pouco de alunos no noturno, o índice que precisa para ela foi 78,10, porque é a média ponderada de 75 com 80. 75% para o noturno e 80% para o diurno, tá bom? Então, esse é o bônus, tá? Um assunto super importante. A lei, ela fala que a gente só vai pagar o bônus se tiver orçamento. A lei fala isso, tá? Mas a gente está falando diferente. A gente tem o compromisso nosso e do governador Tarcísio, tá bom? Que a gente vai pagar, vai encontrar orçamento para pagar para todos que baterem a meta. Então é garantido, assegurado em 2024 para quem atingir a meta. Então não é se tiver orçamento. A gente tem o compromisso da Secretaria e do Governo do Estado de São Paulo que todos que atingirem as suas metas vão receber o valor correspondente. Independente de qualquer questão orçamentária,
A Fazenda fez esse esforço, o governador fez esse esforço e garantiu os recursos para o pagamento do bônus, tá bom? Então, faltam 5 minutos para acabar meu tempo, né, para dar minha hora. Então, eu queria retomar os principais assuntos. Vou começar retomando o bônus, tá? Então, eu vou retomar rapidinho para quem ficou com dúvida, para quem está chegando agora, né, como que é o bônus desse ano, tá? Então, o foco é no SAEB, importante, não é no Saresp, que é o Provão Paulista, tá bom? É no SAEB, tá? E as médias da rede, né, para a meta ouro, é zero crescimento de 0,4, meta diamante 0,8. Mas cada escola tem a sua meta, que você já pode consultar. Se a escola bater, muito simples, gente, a escola bateu a meta ouro, todo mundo ganha um salário. A escola bateu a meta diamante, todo mundo ganha 2 salários, tá bom? E cada escola tem a sua meta, que a gente ajustou para a situação individual de cada escola. Olhou a vulnerabilidade social, olhou os indicadores socioeconômicos, olhou a quantidade de alunos, olhou o histórico de evolução do SAEB, olhou o SAEB em si, que SAEB alto não é justo a gente pedir a mesma evolução, olhou o noturno, tá bom? A gente considerou todos esses indicadores e a tua meta já está calculada lá para você, tá bom? Então, foco no SAEB para a gente todos conseguirmos bater. E os 2 gatilhos, né, que é esses gatilhos aqui, as 2 condições. Se a escola não atingir a frequência, ela não, mesmo que bata a meta ouro ou diamante, ficou 79,9 de frequência, não vai ter direito nem a meta ouro, nem a meta diamante, tá? E a participação no SAEB, se não atingir os 80%, também não, tá bom? Então são só essas 2 condições e as metas vocês já podem consultar no site. Então, com isso, eu concluo o pagamento, né, o bônus. Então, a gente está feliz, né, com esse bônus, porque é uma novidade, é uma meta para a escola inteira, garantida, e com a possibilidade de ter 2 salários, tá bom? Então, isso é para o bônus de 23. E aí, retomando, né, as novidades, deixa eu passar aqui rapidinho. Então, as novidades do segundo semestre. Então, Renato, o que a gente pode esperar da secretaria no segundo semestre, né? Um esforço muito grande no apoio às plataformas. A gente vai envolver os supervisores, a gente vai envolver os PECs, envolver as DEs, tá bom? Para que a gente consiga apoiar vocês, né? Não adianta, aqui a gente não arremessa. Ah, lançamos isso, toma aí rede, cuida, né? Não faz sentido, a gente tem que apoiar, ajudar, fazer devagar, fazer direito, né? Explicando, tirando dúvidas, são rotinas diferentes. Então a gente quer apoiar vocês nisso, tá bom? Então é um início de plataformas digitais, algo que espero que seja duradouro, tá? Então vai ser duradouro. Inclusive, a leitura e a redação, né, vai ter aula de leitura. Então, esse ano a plataforma entra na grade. Isso aqui é muito importante para os professores de língua portuguesa, tá? Você conhecendo a leitura e redação, você gostando da leitura e da redação, poxa, eu gostei da plataforma Redação SP e gostei do Leitura SP. Nossa, que plataformas legais, os alunos fazem, ficam no computador aqui escrevendo, lendo, eu sou um coach do aluno, né? Eu ajudo o aluno a ler melhor, a escrever melhor, estou gostando. Se você gostar, no ano que vem, você vai dar aula de redação e leitura. Vai ter aula específica para as plataformas de redação e leitura. Então, para os professores de língua portuguesa, muita atenção. Tarefas de casa, muito interessante para os outros professores também, acho que vocês vão gostar bastante, a gente vai melhorar, tá bom? E isso é para o segundo semestre, Provão Paulista, Multiplica, né? E o material digital, tá bom? E as entregas do primeiro semestre, no meu último minutinho, tá bom? Eu queria terminar nesse último minuto fazendo 2 grandes agradecimentos, tá? Eu queria agradecer primeiro o time da secretaria, que trabalhou muito para colocar a Prova Paulista de pé, o site, as questões, foi muito trabalho, né? O material digital, o aluno presente, aqui é o pessoal do EFAP. Então, todo o grupo da secretaria, para vocês, para a rede, gente, a gente trabalhou muito esse semestre, muito focado para fazer essas entregas. Queria dar essa gratidão. E para os professores, para as escolas, a enorme gratidão de terem usado isso, né? Então, a plataforma
aluno presente muito acessada, a prova paulista, 3 milhões de acessos. Nos dias da prova, eu nem vi depois, mas vocês estão acessando agora para ver os resultados dos seus alunos dos anos passados. Então, direto no dia, 3 milhões de acessos, é muito alto, muito legal, né? E o uso do material digital também intensivo, tá bom? Então, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo dia, um ótimo semestre a todos. Um grande abraço.